Não sei se vocês ouviram o caso do Henry, com certeza a maioria, né? O menino de 4 aninhos, meu Deus, foi morto, agora estão, né, chegando à verdade, mas realmente está bem claro, né, que o padrasto matou e com a aquiescência da mãe. Porque por mais que ela não tenha posto a mão nesse menino, só dela saber que o cara era estúpido com o seu filho, pronto, né? Eu dizia hoje para o Gerson, por isso que mãe tem que ser desconfiada. Por isso que mãe tem que ter olhos de águia, né? Às vezes até em exagero. Sim, às vezes até em exagero. Nós não sabemos o que acontece dentro do nosso lar, queridos. Óbvio que nós confiamos nos nossos companheiros, né? Mas quando se trata de padrasto, sabe, de namoradinho que você traz dentro da sua casa, cuidado. Até com o pai nós temos que ter cuidado. Se a mãe sente que o marido, por mais que seja pai das crianças, tem um caráter, né, psicopata, ela já tem que tomar cuidado. Aliás, não tem nem que ficar junto, né? Não tem nem que ficar junto. Percebeu o olhar do pai com malícia ou, sabe, com ira de forma exagerada no filho? Pelo amor de Deus, senta, conversa. Se não melhorar, é preferível ficar sozinha por causa dos filhos. Quando nós nos casamos, queridos, e formamos uma prole, o cônjuge tem uma importância fundamental na nossa vida, tanto o homem como a mulher. Mas os filhos são diamantes que o Senhor nos dá, diamantes brutos, para que nós possamos lapidá-los. E sabe o que é lapidar? Não é machucar o diamante, não é arrancar pedaço do diamante, é lapidá-lo para que ele brilhe. E brilhe de tal forma que se um dia cair na lama, não precisa mais lapidar, é só banhar com água que ele volta imediatamente o brilho. Isso é filho que é gerado no nosso seio, meus queridos, minhas queridas irmãs, por Deus. Claro que Deus abençoa, né? Claro que Deus deu realmente o dom, né, do homem unindo com a mulher, vira um bebezinho. Eu não sei como que eu falo isso para não falar não falar besteira aqui. Mas é Deus que plasma o bebê em nosso seio, porque é Ele que permite. E imediatamente quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e explode uma nova vida, é vida ali, é vida. E já tem uma importância fora do comum. Eu queria ter tanto filho e eu tinha consciência do quanto uma criança precisa ser amada, que quando eu me casei, né, eu levei 2 anos para ficar grávida da Gisele. Foi minha primeira filha. Mas quando atrasava a menstruação, eu já começava a falar com o meu bebê, e nem era bebê nada, depois vinha a menstruação, de medo de ser um bebê e esse bebê não sentir-se amado, querido. E mesmo assim tive uma prova com a Soraya de Fátima, que no 6º mês o meu útero já não estava aceitando mais a Soraya por causa do sangue RH negativo, que deu assim algum problema e ela
eu não conseguia, segurei a Soraya até 8 meses, assim, em repouso, indo para o hospital, sempre aquela coisa, né? E mesmo eu querendo, mas o meu organismo tendo problema, quando chegou aos 14 anos, a Soraya teve problema de rejeição, claro, com outros, né, quesitos juntos, mas problema de rejeição. Por quê? Porque ela sentiu tudo aquilo no meu útero e ela não sabia que eu a queria. Ela simplesmente sentiu que alguma coisa a impelia para fora. É muito sério, é muito profundo. Filho é muito importante, é nosso tesouro. Agora imagine, meu querido, minha querida irmã, uma mãe, que espécie de mãe é essa? Por causa de um homem, por causa de um cargo, por causa de status, permanecer com um cão deste. Porque se ele realmente fez isso, ele é um cão, não tem nem nome. Embora tenhamos que perdoá-lo e orar por ele para que se converta e Deus o salve. Embora tenhamos que ter compaixão dele, não ódio, porque é um irmão, né? É uma criatura de Deus que merece compaixão. Todos merecem compaixão. Pior assassino do mundo merece compaixão, porque ele ainda tem tempo de se converter e mudar de vida. Mas a todos os casais, não é para viver numa desconfiança barata, medíocre, né? Mas a mamãe não pode ser songa. Não pode ser songa, tem que ser águia, tem que ser fogo dentro da casa. Os passos da mamãe devem ser ouvidos em todos os cômodos da casa, pelo marido e pelos filhos. Deus nos deu esse dom, Deus nos deu essa capacidade. Então, meu querido, minha querida irmã, sentimos tanto, não é? Estamos vivendo num momento tão terrível. Mas não é que esse momento seja o pior de todos os tempos. Eu sempre digo, imagine na Idade Média, o que não faziam com os filhos. Um pouco antes da Idade Média, os pais expulsavam os filhos homens de casa por ciúme da mãe, não é? Quando eu estava fazendo teologia, eu estudei um pouco esta parte. Tinha mãe que tinha que vestir o menino de menina, para o pai não perceber que era menino. Olha que sofrimento, né? Que tristeza. Então houve coisas mais atrozes do que vemos agora, não é verdade? É porque estamos nesse mundo ainda, não é? E nosso Senhor nos avisou: neste mundo tereis aflições. Te coroamos, nossa rainha. Queridos, ontem eu estava vendo um vídeo de um frei denunciando uma seita, né? Que se diz católicos. Eles usam roupa de freira. Tem eu até, inclusive, eu já toquei uma música, um hino aqui, com a moça cantando o hino de Maria. Eles professam Jesus Cristo, eles ficam com o terço na mão, rezam o terço, participam de missas, mas meninos, no fim, foram descobrir que eles têm
a Virgem Maria como uma divindade. Olha só, ter Maria Santíssima como divindade é idolatria, é blasfêmia. Ela é Nossa Senhora, nossa mãe, mãe de Jesus, mas ela não é deusa. E eles a consideram consciência divina. Se isso for verdade, olha que absurdo. Já tem muitos seguidores desses, entre aspas, católicos, né? Jesus foi gerado numa nave de 50 metros, 50 quilômetros, não sei o que eles dizem, sabe? Então Jesus não é o Filho do Deus Altíssimo, é também, entre aspas, um ser quase que extraterrestre, né? Que foi formado junto com outros deuses, Krishna, aqueles deuses orientais lá. Então tomemos cuidado, queridos irmãos e irmãs. Tomemos cuidado com o que passam para nós. Não é porque reza o Pai Nosso que é cristão, católico, apostólico, romano. Não é porque reza Ave Maria. Não é porque fala em Jesus. É preciso ir mais fundo. Se a pessoa não professa tudo aquilo que está dentro do credo, não é cristão, católico, apostólico, romano. Quando nós iniciamos com a renovação carismática, nós tivemos muitas e muitas perseguições, né? Muitas calúnias que nós não éramos católicos, etc, etc. Mas o que é que fez com que nós amássemos a renovação carismática e mesmo perseguidos durante anos, né? Que no fundo foi muito bom, fomos perseguidos pela nossa própria igreja, né? Foi muito bom porque testou a nossa fé. Fez com que soubéssemos a quem realmente estamos servindo. Todos aqueles anos de perseguição, né, provou na nossa vida em quem nós temos realmente fé, em quem nós confiamos. Tanto, queridos, que não conseguiram destruir a renovação carismática, não conseguiram tirar de dentro da igreja. Por quê? Porque a renovação carismática nos levou à redescoberta da palavra de Deus, do valor da Eucaristia, do respeito, né, pela hierarquia da igreja, né? Nós temos consciência disso. A volta à oração, o perdão, né? A oração do rosário, considerando Nossa Senhora mesmo como nossa mãe, nossa intercessora, mas não deusa. Considerando os santos como nossos intercessores, mas não deuses, né? Que no centro da nossa vida tem que estar Jesus. Agora, essas outras seitas que estão aparecendo por aí, usando a religião católica, como hoje também eu estava ouvindo um sacerdote dizendo quais serão os sinais do anticristo dentro da própria igreja. É quando começarem a mudar aquilo que veio dos apóstolos. A consagração eucarística é o pão e o vinho. Não adianta mudar por pinga ou por pipoca, né? O anticristo vai querer mudar todas as coisas e muitas pessoas vão achar que é legal, que é normal.
Nós temos que estar atentos à doutrina pura da nossa igreja. E ele disse ainda uma coisa mais forte, que um outro sinal do anticristo sobre a terra, dessa nova ordem mundial, né? São coisas complicadas, viu, queridos? Comunismo e outras coisas são os fechamentos das igrejas. A não permissão de receber o Santíssimo Sacramento pessoalmente. E vão dar outras desculpas, depois que passar a pandemia, virão outras coisas. Então percebam, fiquem atentos. E vamos orar muito, queridos, para que os nossos líderes, né, que são ungidos pelo Espírito Santo, possam enxergar de forma profunda o que está acontecendo na nossa humanidade. Tudo é muito sério, né? Óbvio também que não vamos ficar caçando novidades e acreditando em tudo que nos falam, mas há coisas que se encaixam perfeitamente naquilo que está acontecendo. E quando eu dizia para vocês esses dias, né, que em toda a história, né, da humanidade nunca, história da igreja, a igreja nunca precisou fechar por causa de guerra ou por causa de peste. Realmente, há um tempo eu não trouxe para vocês, por isso vou falar por cima. Na época da gripe espanhola, teve sim um momento em que a própria igreja teve que ficar fechada. Inclusive, o próprio Padre Pio teve que ficar em, diríamos, entre aspas, quarentena, né? Vários dias fechado no quarto dele, e quem trazia comida para ele por baixo da porta era realmente a irmã dele. Então isso já aconteceu. Por isso que é muito sério. Estou falando para vocês, a gente ouve, né, de pessoas às vezes bem conceituadas algumas coisas e a gente acredita e repete, e depois descobrimos na história fatos que realmente aconteceram. Só que tudo tem limite, né? Hoje também ouvi outro padre, né, enquanto eu trabalhava no intervalinho do trabalho, eu assistia um pouquinho, um outro padre lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele estava celebrando a missa presencial com bem pouquíssimas pessoas. Então ele aumentou as missas, né, para vir bem pouquinhas pessoas, para ele poder realmente celebrar a missa, essas pessoas comungarem. Ele aumentou várias missas, fazia missas mais curtas, mas mais missas, para que o povo pudesse comungar. Mas houve um momento lá em que denunciaram, daí o bispo que vinha na igreja, inclusive não veio, e ele desabafa, o padre está tão para baixo, que ele falou, eu não vou mais celebrar missa presencial enquanto tiver essa ordem aí. E também não vou fazer missa, celebrar missa por internet, né? Se eu quiser. Ele estava tão desolado. E é nesse ponto que realmente estamos chegando, sabe, queridos? O que realmente querem dar jeito, sabe, ajudar, não funciona. O que querem realmente é templos fechados. É isso que desejam, infelizmente. Nós já falamos isso um pouco terça-feira, né? Meu coração fica engasgado porque
realmente faz falta, né, amados? E tem mais, a gente vai à missa nesses tempos agora, presencialmente, sabe, de máscara. Os irmãos parece que esqueceram que a gente continua enxergando, que nós continuamos irmãos. As pessoas entram e saem da igreja com medo de se cumprimentar, né? De falar um oi de longe, de sorrir com os olhos. Muitas pessoas estão tendo esse problema, né? Então a gente vai sentindo assim minar o amor, o carinho, a saudade, né? Que Deus nos ajude, queridos. Que esse momento todo que nós estamos passando não nos tragam percas incuráveis, especialmente a perda do amor, da sensibilidade para com o irmão, né? Vamos ler a palavra, meu amado, minha amada, que o Senhor acaba de nos dar aqui. Olha só, Colossenses, capítulo 3, versos de 15 em diante. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que, com toda sabedoria, vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma ordem, né, meu amado, minha amada irmã? É uma ordem que o Senhor dá aqui através de São Paulo aos Colossenses. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Só que a paz de Jesus, ela é inquieta. Ela não é sossegada. A paz que o Senhor nos dá é uma paz dinâmica. Ter paz não é só estar seguro. Compreendam isto. Por exemplo, você ganha na loteria 200 milhões e você vai sentir paz. Agora estou em paz, estou seguro com a minha vida financeira. Não é isto, isso não é paz. A paz de Jesus é a confiança de uma criança segurando na mão do Pai, que é forte, que é fiel, que é amoroso, mesmo que atravesse uma ponte, né? Uma ponte, aquelas pontes, uma ponte pêncil, né? Aquelas pontes que balançam. Ele pode estar no cangote do papai. Se ele confia que o papai é forte, que o papai é fiel, ele vai sentir aquela paz. Triunfe a paz de Cristo no vosso coração. A paz que o nosso Senhor nos dá, não que o mundo nos dá. A paz que o mundo nos dá é diferente. Nós vamos só ter paz de Jesus Cristo se estivermos bem unidos a Ele. Outra coisa que Ele diz, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo.
Nossa, queridos, é isso que Jesus deseja para nós, que sejamos um único corpo. Ou seja, o Senhor não admite, o Senhor não aceita de forma alguma a divisão, as disputas maldosas, né? O Senhor quer realmente a unidade, um só corpo. Se nós formos falar também o que São Paulo compara a igreja como corpo de Cristo, né? Nós somos os membros, Jesus é a cabeça da igreja. E o corpo é tão unido com os seus membros que se o meu dedinho inflamar, infeccionar, me der febre, eu não vou conseguir pôr o meu dedinho em repouso lá na cama. Eu vou ter que ir com ele. Todo o meu corpo, não é verdade? Né? Olha a união que há no corpo. E cada membro trabalha um para o outro. Cada membro, um dia se eu tiver tempo, eu vou falar para vocês da função dos rins. Por que o rim existe? Para ajudar a quem? Para que existem as costelas? Para proteger quem? Né? E enfim, cada membro do nosso corpo existe para o outro. Para que o outro funcione, né? Olha que coisa importantíssima. Então, para que sejamos um só corpo. Eu não acredito que já é essa hora, né? Fugiu a hora da gente nesta tarde. E sede agradecidos. Sede agradecidos. Toda hora louvar a Deus. Você não acostumou ainda com isto? Levantou-se. Meu Deus, muito obrigada. Consegui levantar. Fez xixi. Senhor, muito obrigada. Consegui fazer xixi. Você já ficou, por acaso, alguma vez sem fazer xixi? Com os seus rins meio parados, a bexiga cheia e você não consegue urinar? Não tem coisa mais triste nesse mundo. Agora que você está urinando bem, perfeitamente, você se lembra de dizer para Jesus: muito obrigada, Senhor, porque eu consegui urinar? Consegui tomar esse copo de água? Consegui tomar banho? Oh, meu Deus, olhe quanto agradecimento. Respira. Você está conseguindo respirar. Sabe, queridos, essa bendita pandemia, quando ela vem forte mesmo, as pessoas gritam para respirar, elas querem respirar e não conseguem. E nós estamos aí respirando e passamos o dia todo sem louvar e glorificar o nosso Deus, porque podemos respirar. Tudo, queridos, em tudo, sejamos agradecidos ao Senhor. Por isso, eu convido você, vamos entrar nos átrios dele, vamos fazer um grande momento de louvor e glorificação ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, meu Pai querido e santo, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor nos ouve e nos dá a graça de estarmos na Tua presença de verdade. Pai, bendito sejais. Louvado sejais, ó Deus Todo-Poderoso,
Que todos os seres vivos, ó Deus, possam glorificar e bendizer o teu santo nome pela vossa existência. O Senhor é o nosso Deus. E é o Senhor que promete em vossa palavra: quem em vós confia jamais será decepcionado. É, meu Pai, quem em vós confia jamais será decepcionado. Quem em vós confia jamais deixará de ser protegido. Paizinho Santo, nós te louvamos. Te louvamos pela vossa bondade, te louvamos pela vossa ternura, te louvamos pela vossa beleza, grandeza, poder, compaixão, paciência, fidelidade, santidade, poder, sabedoria. Sim, Senhor, nós te louvamos. Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, Pai de todos os profetas, Pai da Virgem Maria, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te damos graças, nós te damos glórias, Senhor dos senhores, Deus dos exércitos. Nós os adoramos, nos debruçamos diante da tua presença nesse momento, Senhor. Derramamos o nosso coração diante de ti, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel. Tudo, meu Pai, está em tuas benditas mãos. E nós te glorificamos por isso. E clamamos, Pai, que o Senhor envie sobre todos nós o vosso Espírito. Sim, que o vosso Espírito Santo tome posse de cada um de nós e faça de nós novas criaturas. Oramos no nome santo de Jesus, com a bênção da Imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém.